Luisa Kleypas. Os Mistérios de Bond Street. Livro 1. Cortesã por uma noite. Capítulo 14. A White Rose Cottage transmitir uma sensação de aconchego, embora deixasse claro que os Devons eram educados, porém pobres. O lugar era cheio de livros, enfiados em todos os cantos possíveis. Volumes antigos, com as capas rasgadas, pequenos quadros mostrando cenas do vilarejo cobriam as paredes, todos pintados em um estilo amador, mas alegre. Todas as obras eram assinadas pela mesma pessoa, Victoria Devon. Victoria. Finalmente ele havia descoberto o nome de sua amada. Na viagem de volta a Londres, Grant ficara repetindo esse nome para si mesmo. Victoria e Vivienne eram realmente gêmeas. Vivienne tinha mudado o sobrenome para Duval quando começara sua carreira de cortesã. Victoria permanecera em Forest Crest com o pai. Mesmo depois de conversar com Vivienne naquela tarde, Grant ainda achava difícil acreditar que duas mulheres idênticas, por fora, pudessem ser tão opostos sob todos os outros aspectos. Victoria era uma jovem do campo, de boa família, inocente, que passava o tempo lendo, dando aula para as crianças locais, pintando e colhendo braçadas de uzes na campina. Vivienne, ao contrário, amava o prazer e a indulgência. Tinha uma bússola moral definitivamente descalibrada. Uma parte da conversa que tivera com Vivienne voltou à mente de Grant. O momento em que ele a acusara de atrair a irmã até Londres, na esperança de afastar o perigo de si mesma. Você a atirou aos lobos para se salvar, acusara Grant, peremptório. Queria que ela fosse confundida com você, e ela foi. E depois de se livrar da sua irmã, você decidiu ficar aqui, fingindo ser ela. A acusação fizera os músculos do osso de Vivienne se contraírem de raiva. Ela parecia um felino, rosnando quando retrucou. Eu escolhi ficar aqui porque claramente não estou em condições de sair em busca da minha irmã desaparecida. Andei louca de preocupação por não saber onde ela estava, ou o que poderia ter acontecido. Tinha certeza de que, se ela tivesse ido para Londres e descobrisse que eu não estava lá, acabaria voltando. Para sua informação, mandei uma mensagem avisando que não fosse para Londres. Esta? Perguntara Grant, em tom de escárnio, ao tirar a carta do bolso do casaco. Vivienne pegara o papel dobrado e o lera depressa. Como conseguiu isso? Você deixou no consultório do Dr. Lilly. Não deixei, não, negou, enfurecida. Postei essa carta assim que... Vivienne parara subitamente e levara os dedos aos lábios, interrompendo-se. Devo ter... sussurrara depois de algum tempo. Tenho quase certeza de que mandei a carta, mas havia tanto com que me preocupar. Ah, Deus. Ela deixara o papel cair como se fosse uma cobra e ficara encarando-o com tristeza. Não queria que Victoria fosse para Londres. Foi culpa dela mesmo que aconteceu, por se intrometer onde não foi chamada. Eu me recuso a sentir culpa pelo que aconteceu a ela, já que ela deveria ter tido o bom senso de permanecer aqui. Ninguém está pedindo que se sinta culpada, retrucou Grant, calmo. Tudo o que peço é que me ajude, para assim ajudar a sua irmã, respondendo a algumas perguntas. Vivienne tinha concordado na mesma hora, deixando claro que estava mais do que pronta para se livrar da ameaça que pairava sobre a sua cabeça.
Eu lhe contarei tudo o que quiser saber, garantirá ela. No entanto, depois que terminarmos, a outra pessoa com quem vai querer falar, Lord Lane. Infelizmente, Lord Lane não pôde ser encontrado em sua residência em Londres naquele fim de tarde. Contudo, Grant conseguiu arrancar do mordomo a informação de que Lane passava a maior parte do tempo livre no Clube Boulders, um refúgio para os aristocratas que preferiam conversar sobre caça e falar de política. Com o céu bombando de forma gorenta e a escuridão caindo, Grant guiou o cabriolé até o St. James Street. Estava impaciente e cansado da viagem. E mais do que tudo, queria voltar para a Victoria. Ele se encheu de expectativa ao pensar no momento em que finalmente se encontraria com ela e poderia esclarecer tudo. Seu nome, a identidade, os comos e porquês de tudo o que acontecera com ela. Queria fazer com que a jovem se sentisse em segurança, a salvo. Ela enfrentara muitos obstáculos e Grant queria ajudá-la a compreender que o pior já passara. Dali em diante, se ela permitisse, ele tornaria a vida dela confortável e prazerosa. Grant nunca se sentira daquele jeito. A cabeça cheia de planos e o humor próximo do otimismo. Por mais incrível que parecesse, ele daria fim à confusão que envolvia Vivienne Duval e se dedicaria a ser feliz com Victoria. Após anos de trabalho como patrulheiro, já não aguentava apartar brigas de beco e dispersar tumultos. Não tinha mais paciência para perseguir criminosos em espeluncas e pocilgas. Estava na hora de deixar que algum outro pobre desgraçado fizesse esse trabalho. Estava na hora de ter alguma diversão, algum prazer na vida. O Boulders fora batizado em homenagem ao chefe dos garçons do clube original. Era um lugar propositalmente sem graça, onde os cavalheiros podiam encontrar paz e relaxamento. Eles se sentavam em poltronas fundas, com charutos e conhaques nas mãos, cercados de quadros com cenas de caça e de outras atividades do campo. Os únicos sons na atmosfera pacífica eram o farfalhar ocasional de um jornal e o murmúrio de algum criado atendendo aos cavalheiros no café. Era o tipo de lugar que nunca admitiria Grant no quadro de sócios. Ele talvez possuísse fortuna suficiente, mas não tinha um sobrenome distinto, nem propriedades no campo. E seus talentos para a caça se limitavam, em geral, a presas humanas. Assim que entrou no clube, Grant parou para olhar pela célebre janela em arco, onde os cavalheiros se sentavam para fumar. Foi abordado no mesmo instante por um atendente que não pareceu nada satisfeito em vê-lo. Senhor, falou o atendente, o rosto tão expressivo quanto de um peixe. Posso perguntar o que deseja? Fui informado de que poderia encontrar Lord Lane aqui. Sou Morgan, da Central da Bow Street. Um ligeiro brilho de surpresa surgiu nos olhos do atendente. Claramente, era inconcebível para ele que um frequentador do Boulders pudesse estar envolvido com assuntos pertinentes à Central. Lord Lane está à sua espera, Sr. Morgan? Não. Então, terá que procurá-lo em outra hora, senhor. Em outro lugar. O homem estendeu a mão para a porta, dispensando Grant, e já se preparando para deixá-lo do lado de fora. Um pé grande, calçado com bota, se fincou no caminho da porta, e Grant abriu um sorriso insolente para o homem. Perdoe-me. Eu lhe passei a impressão errada. Deve ter achado que pedi sua permissão. O fato é que eu vou me encontrar com Lord Lane. Hoje. Aqui.
Agora vai me dizer em que salão ele está, ou devo revistar o lugar eu mesmo? Entenda, não sou sempre muito cuidadoso nas minhas buscas. Acabo quebrando coisas pelo caminho. O rosto do atendente ficou rígido de pânico quando o homem imaginou o caos que um patrulheiro da Bow Street, grande e irritado, poderia espalhar pelo clube tranquilo. Isto é muito inconveniente, disse o funcionário em um arquejo. O senhor não deve perturbar os membros do clube. Que absurdo! Acredito que Lord Lane esteja no salão de café. Se for capaz de agir com o mínimo de discrição, eu lhe peço. Sou o homem mais discreto que conheço, garantiu Grant com um sorriso largo. Acalme-se. Vou ter uma conversinha com Lane e já terei ido embora antes mesmo que os outros sócios percebam a minha presença. Duvido muito, comentou o atendente, olhando com preocupação, enquanto o intruso invadiu o terreno sagrado para os frequentadores do clube. Grupos de homens estavam sentados diante de mesas redondas, reclinados em cadeiras, com encosto em forma de escudo, vazado e estofadas com crina de cavalo. Um candelabro, com pesadas gotas de cristal, se erguia no teto abobadado, feito de painéis e pintado de branco. Um quadro sombrio de uma caçada a um veado estava pendurado acima do console da lareira, emprestando uma sólida atmosfera masculina ao ambiente. Várias cabeças se voltaram para Grant assim que ele entrou no salão de café. Os olhares críticos avaliaram as roupas empoeiradas de viagem e os cabelos curtos e revoltos do recém-chegado. Grant se recusou a parecer envergonhado pela própria aparência. Apenas prescrutou cada mesa até avistar um homem sentado, sozinho, perto da lareira. O cavalheiro era alto, de membros longos, com cabelos grisalhos e um rosto anguloso, marcado por rugas profundas, e com o nariz aquilino. Estava concentrado, lendo um jornal, e tinha diante de si um prato com biscoitos, um pedaço de queijo maduro e um pouco de geleia de frutas vermelhas. Grant se aproximou da mesa com um passo estudado. Lord Lane chamou em voz baixa. O homem não levantou os olhos do jornal, embora tivesse ouvido. Sou Morgan, da Bow Street. Sei quem você é, murmurou Lane. Sem pressa, pareceu terminar o último parágrafo, antes de se dignar a deixar o jornal de lado. A voz dele era educada, mas seca e áspera, como o som de ossos velhos sendo friccionados. Quero conversar com o senhor. Os olhos estranhamente embaçados de Lane o fitaram com frieza. Como ousa me abordar no meu clube? Podemos ir para outro lugar se preferir, sugeriu Grant em um tom polido demais, inegavelmente zombeteiro. O que eu prefiro, Morgan, é que vá embora. Lamento não poder atendê-lo, milord. O que tenho a discutir não pode esperar. Agora, vamos conversar aqui, na frente de seus amigos, ou em uma das salas privadas? Lane olhou de relance para um criado próximo à lateral do salão, que os observava com uma expressão ansiosa, sem saber como lidar com a invasão inesperada. Acho que terei que pedir ao gerente que o retire do recinto, falou o Lorde, e estalou os dedos para o criado, que se aproximou na mesma hora. Grant levantou a mão para sinalizar que o criado parasse e acenou para que voltasse para onde estava, junto à parede. E então sorriu, seu menor bom humor para Lane. Não estou com disposição para brincadeiras, milord. Na verdade, estou perto assim. Ele mostrou um espaço cerca de meio centímetro entre o polegar e o indicador,
de arrastá-lo para fora daqui e levá-lo para ser interrogado na sala de detenção da Bow Street. Um rubor de ultraje cloreou as faces fundas de Lord Lane. Você não usaria. Ah, usaria sim, garantiu Grant. Agrada-me bastante a ideia de prender um membro do Bodless no salão de café do clube, só para mostrar aos outros sócios que isso pode acontecer. Entretanto, vou me controlar, milord. Se o senhor fizer o esforço de colaborar e me der as respostas que busco. Os olhos de Lane arderam de fúria e impotência. Seu lixo! Escolha da sarjeta! Eu sei. Grant fez um sinal para o criado, que se adiantou, parecendo desconfortável. Um bule de café, por favor. Puro, pediu. Ele fez uma pausa e se virou para Lane com a sobrancelha arqueada, na expectativa. Onde vamos conversar, milord? A sala 4 está livre, grunhiu Lane para o criado. Acredito que sim, milord. Vamos para a número 4, então, disse Grant. Tomarei meu café lá. Sim, senhor. Os dois homens passaram pelas mesas, com a atenção do salão inteiro fixa neles, e saíram. Seguiram por um corredor que dava para uma sucessão de salas privadas. Não tem ideia da extensão da minha influência, escarneceu Lane. Posso tirar seu chefe magistrado do cargo dele em um dia, se desejar. Posso fazer com que seja preso por sua insolência, seu vira-lata ignorante. Vamos falar sobre Vivien Duval, sugeriu Grant apenas. A cor no rosto de Lord Lane, que já não era boa, se apagou, até adquirir um tom de pergaminho envelhecido. De que, em nome de Deus, você está falando? O criado entrou na sala, com uma bandeja de café e biscoitos. Serviu uma xícara para Grant e saiu depressa. Quando a porta se fechou, Grant tomou metade do café em um único gole e encarou o rosto atento de Lane com um olhar firme. Alguém tentou matar Vivien Duval há um mês, falou. Desconfio que o senhor possa esclarecer um pouco o incidente. O nome dela fez o homem mais velho cerrar os dentes de raiva. Eu me recuso a dizer qualquer coisa relacionada àquela meretriz maldosa. Ela também não está na minha lista de pessoas favoritas, replicou Grant. Mas o senhor tem mais motivos para odiá-la do que a maioria, não é mesmo? Culpa Vivien Duval por ter causado o suicídio de seu filho. Ela é responsável pela morte de Harry, reconheceu Lane. Já disse isso muitas pessoas. Responsável? De que forma? Embora fizesse um esforço para disfarçar suas emoções, a voz de Lord Lane mostrava tremores que revelavam dor e fúria. Meu filho sofreu de melancolia por anos. Isso fez com que ele se voltasse para todo tipo de comportamentos excessivos. Harry foi uma presa fácil para apostadores e ladrões. E para mulheres como aquela criatura. Ela teve um caso com meu filho. E quando terminou o relacionamento, ele se matou com um tiro. Isso não é tudo que o senhor tem contra ela, afirmou Grant. Depois da morte de Harry, Vivien seduziu Omas, seu único neto, e planejou se casar com ele. Houve um longo silêncio, durante o qual Lane se esforçou para mascarar as próprias emoções. Não estou a par de nenhum plano envolvendo meu neto, disse ele friamente. Lane era bom em mentir, pensou Grant, mas aquele assunto abalava seu coração e causava uma raiva grande demais para que ele conseguisse esconder a verdade por muito tempo.
O senhor comprou uma patente militar para Omas e o fez embarcar no primeiro navio para a Índia, assim que descobriu que Vivian estava atrás dele. Continuou Grant. Acredito que julgou que ele estaria mais seguro enfrentando pântanos, caçadas insanas e doenças exóticas do que se permanecesse exposto à influência de Vivian. Deus sabe que talvez estivesse certo, mas deveria ter parado por aí, milord. Ao contratar alguém para matar Vivian, o senhor foi longe demais. Tolice, disse Lane seco. Se eu quisesse que essa vagabunda morresse, eu mesmo teria feito o trabalho. Homens, em sua posição, nunca fazem eles mesmos esse tipo de trabalho. Mas me surpreende o fato de ter contratado um idiota para resolver esse assunto sujo. Ele não terminou o trabalho. O imbecil foi incompetente a ponto de não conseguir matar uma mulher pequena e indefesa. E o senhor descobriu isso no baile de Lady Litchfield, quando viu Vivian, e compreensivelmente quis que o desgraçado terminasse o trabalho que tinha sido pago para fazer. O ultraje, indisfarçado no rosto de Lane, ganhou toques de astúcia e presunção. Que provas tem de qualquer uma dessas alegações? Terei todas as provas de que preciso quando a investigação for concluída e eu tiver capturado o assassino que o senhor contratou. Então algo estranho aconteceu. Algo inédito em todos os anos em que Grant trabalhava como investigador. A barreira defensiva se rompeu. Elaine o encarou com um brilho malicioso e triunfante nos olhos e fez uma confissão em 3 palavras. Nunca o pegará. A admissão de culpa foi inesperada. Se Grant estivesse na posição de Lane, teria mentido até o fim e se escondido atrás da idade, da respeitabilidade e da influência política. Não havia razão para que ele confessasse nada. No entanto, mais tarde, Grant chegaria à conclusão de que aquilo era compreensível à luz da sensação de invulnerabilidade de Lane. O aristocrata estava certo de que um homem em sua posição, um nobre, jamais seria condenado pela morte de uma prostituta. Além disso, estava tão enfurecido com o suicídio do filho que, no fundo, queria que alguém soubesse que a morte de Harry fora vingada. Lane era um homem velho, com poucos anos de vida pela frente, e perdera o único filho. Sem fazer nenhum movimento, Grant encarou o homem que permanecia tão seguro, mesmo em seu silêncio, que lhe provocou um arrepio frio na espinha. Vivian Duval logo estará no fundo de uma cova e o assassino dela vai desaparecer da Inglaterra. Você não poderá fazer nada para impedir. Enervado, Grant teve que lembrar a si mesmo que Victoria estava em segurança na casa dele, com um patrulheiro para protegê-la. O imbecil que contratou não vai conseguir chegar nem perto de Vivian, afirmou Grant em um tom tranquilo. Até agora, ele não conseguiu encostar um dedo sequer nela, desde o início desse maldito contrato que fez com o senhor. O assassino está atrás da mulher errada. A mulher errada, entendeu? A mulher que foi atacada e jogada no Tamisa, a mesma que eu acompanhei ao baile de Lady Litchfield, não é Vivian Duval, e sim a irmã dela. Vivian está escondida esse tempo todo, e o homem que o senhor contratou vem tentando matar a irmã inocente dela. Isso não é verdade. Lane ficou de pé tão rápido que a cadeira em que se sentara tombou para trás. A mera sugestão de que Vivian Duval gozava de boa saúde e estava fora de perigo
tinha sido bastante para deixar o homem insano. Até as pontas dos cabelos grisalhos dele pareciam estalar de fúria. Seu patife mentiroso. Só um idiota acreditaria em uma tolice dessas. A irmã de Vivienne tem passado o diabo por causa da sua estupidez, falou Grant. A própria raiva indo à tona em um fluxo incontrolável. E o pesadelo que ela vem vivendo vai terminar hoje. Antes que tivesse consciência do que estava fazendo, Grant fechou as mãos ao redor do pescoço do homem. Devo fazer com o senhor o que fizeram com ela? Perguntou. Vamos ver como se sente depois de ser estrangulado e largado no Tâmisa. Tire as mãos de mim, arquejou o outro homem. Diga-me o nome do homem que contratou, para que eu possa pôr logo fim a toda essa sandice, ordenou Grant ameaçador. Diga logo, desgraçado. O rosto de Lord Lane estava roxo, os olhos saltados de fúria. Se isso for verdade, disse ele, a voz engasgada, se houver duas dela, destruirei ambas, só para ter certeza. Nunca. Acabou, entendeu? Grant apertou a garganta do homem com mais força. O nome dele, repetiu, em um tom sombrio, encarando os olhos lacrimejantes do velho aristocrata, como um anjo da vingança. Lane cuspiu o nome com tanta força que espalhou gotas de saliva no rosto de Grant. As mãos de Grant se afrouxaram e ele encarou o homem diante de si, que tossia e arquejava. O que disse? Perguntou, tentando ouvir acima do súbito zumbido nos próprios ouvidos. Lord Lane cambaleou para trás e repetiu o nome como se fosse uma palavra profana. Keyes, falou. Ney Henry Keyes, um de seus malditos companheiros, um patrulheiro. Ele deu uma risada rouca. Ele precisava de dinheiro e me garantiu que seria uma tarefa fácil. Eu deveria ter imaginado que alguém de sua laia se provaria incompetente para o serviço. Mas contratarei outra pessoa. Está me ouvindo? Vivienne Duval nunca estará a salvo. Grant balançou a cabeça e se virou na direção da porta com a sensação de caminhar sobre a areia movediça. Estava sufocando e precisou se esforçar para respirar. Meu Deus! Arquejou, o horror eliminando qualquer pensamento coerente. Pela primeira vez na vida, se viu dominado por um pânico tão grande que o deixou sem ação. Keyes era o patrulheiro que tinha sido designado para tomar conta de Victoria naquela noite. Ela foi entregue nas mãos do próprio assassino, com a aprovação de Grant. Se algo acontecer a ela, sua vida estará acabada, sussurrou para Lane. E a dele também. Grant saiu correndo, tropeçando, abrindo o caminho pela atmosfera sepulcral do clube, até alcançar o lado de fora, onde a chuva fria o fustigou. Minha vida acabou junto à de Harry, gritou Lane, que disparara atrás de Grant, e sua voz ecoou no silêncio perplexo que se abatera sobre o Baudelaire. Uma dor intensa atingiu o idoso no peito, apertando, pressionando. Tomado pelo ódio, ele a ignorou. Agora, meu único motivo para viver é ver aquela meretriz morta. Não descansarei até que ela morra, entendeu? Nem que eu tenha que arrancar o último suspiro de vida dela com as minhas mãos. Lane parou no meio do grande salão, enquanto funcionários e membros do clube corriam até ele.
foi cercado por uma bruma escura e gritou um meio ao atordoamento, cada vez maior, com uma dor lacinante que aumentava e se espalhava pelo peito. Mãos surgiram para ajudá-lo, vozes para acalmá-lo, mas aquilo enfureceu ainda mais. Seus gritos se transformaram em arquejos insistentes de vingança, e ele percebeu que caía. E então Lane se dissolveu no mar de ódio, do qual nunca, jamais conseguiria sair.